Boa noite, estamos começando mais um Conversa ao Vivo, Grutas Produções Artísticas. Você que acompanha a gente pelo Facebook, também siga o nosso perfil no Instagram, @GrutasTeatro. Toda semana a gente está convidando pessoas importantes que passaram pelo Grutas para contar a sua história e construir a história do Grutas através desse grande documento que nós estamos fazendo. Vou chamar um dos nossos mediadores aqui na conversa, professor Paulo Afonso Coelho. Boa noite, Paulo Afonso. Boa noite a todos. Mais de meio século de diretor de teatro. Também chamando aqui outro mediador da direção do Grutas, Sérgio Célio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Acho que ele está mutando aqui o áudio dele. E o nosso convidado dessa noite, especialmente aqui para o Grutas, ao vivo, você pode comentar participando. Eu vou dar uma de Alberto Roberto aqui. Alessandro Marçom. O famoso Alessandro Marçom. Famoso quem? O famoso quem? Ele vai dizer, eu andei lendo aqui, você procura muita coisa aí antes da conversa, né? Eu, como não convivi com o Alessandro na época que ele fez parte do Grutas, eu fui pesquisar. Não era nascido. Eu nem era nascido na época. Com você eu já era nascido, mas rolou muita história aí que eu nem era nascido ainda, né? Mas ele vai contar um pouco da história dele aí, o que ele está produzindo, o que ele está fazendo e contar um pouco das histórias aí junto ao Grutas Produções Artísticas. Você que está nos assistindo através do Facebook vai deixando comentário e a gente vai colocando, na medida do possível, esses comentários e perguntas aí, de repente, para o Alessandro sobre coisas que estão acontecendo, né? Eu queria que o Alessandro falasse um pouco sobre o que te levou ao teatro. Essa pergunta eu estou fazendo para todo mundo, né? O que te levou a fazer teatro? Essa pergunta é difícil, né? Acho que é a vida em si que acaba levando a gente para os caminhos. Essa coisa de vocação, do que você quer fazer. É difícil você ter um fator só, né, que determina isso. Mas assim, eu nasci numa cidade, eu nasci em Campinas, mas passei boa parte da minha infância numa cidade muito pequena, que era Águas de Lindóia, que é aqui perto de Campinas e tal. E o único contato que eu tinha com qualquer tipo de arte tal era a televisão, na verdade, porque era uma cidade... Na época, quando eu era pequeno, até tinha um cinema, mas teatro, por exemplo, era uma coisa que eu só fui ter acesso quando eu era mais velho, assim, quando eu vim para Campinas, quando eu era adolescente, e aí que eu comecei a acompanhar teatro e tal, mas quando eu lembro que eu via teatro infantil no colégio, tal, fazia teatro infantil no colégio, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Quando eu comecei a assistir espetáculos de teatro profissional, assim, comecei a ver coisas em palco, aqui em Campinas, tal, a partir dos 15, 16 anos, eu fiquei muito, muito mexido com aquilo, assim, eu tive uma certeza que eu queria estar nesse lugar, queria, de alguma maneira, fazer isso. E aí, quando eu resolvi... E eu também sempre gostei muito de escrever. Então, quando eu resolvi fazer faculdade, eu prestei artes cênicas na Unicamp, que era a faculdade que estava começando naquela época, assim, eram os primeiros anos da faculdade de artes cênicas, e prestei jornalismo na PUC. E acabei passando em jornalismo, fui fazer jornalismo, e na faculdade de jornalismo tinha o curso de teatro, que era do professor Paulo Afonso. E aí eu juntei as duas paixões da minha vida, assim, num curso, né? No curso de comunicação, que eu estava fazendo uma coisa que eu realmente tinha interesse em fazer, mas quando eu comecei a ter aula de teatro, eu falei, não, isso eu realmente quero fazer isso de verdade, assim, não é fogo de palha, assim, é uma coisa que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. E aí, logo, eu soube de uma oficina no Grutas, que o Paulo divulgou, que era com o primo dele, o Richard Figuetti,
que é um grande ator, que está no Rio de Janeiro até hoje, está um excelente ator. E eu fui fazer essa oficina, e aí eu não parei mais. Aí foi, aí deslanchou. Então, acho que essa vontade eu realmente não sei de onde surgiu, assim, porque eu não sou de uma família de artistas, tive contato tardio até com teatro e tal, mas foi uma paixão à primeira vista, assim. Então foi uma coisa que aí ficou muito claro, assim, que era isso que eu ia fazer. O Dario mandando um abraço aí, boa noite para todo mundo, está acompanhando a gente ao vivo aí. Ô, Dario, um abraço, querido. Então você foi, como eu, encontrou o Paulo Afonso na PUC, é isso? Exatamente. E foi parar no Grutas. Foi parar no Grutas. E a gente, na época, o Paulo deve lembrar disso muito bem, a gente também fundou o grupo de teatro da PUC. E foi um trabalho muito legal lá no... Como é que chamava aquele centro que tinha da PUC de cultura, Paulo? Era Centro de Cultura e Arte. Centro de Cultura e Arte da PUC, que era ali no centro da cidade. Você fez Fábrica de Vida. Fábrica de Vida, exatamente. Que foi um período muito bacana, assim, de teatro universitário, que foi muito, muito bacana, muito enriquecedor, assim, também. Legal. Fábrica de Vida, a primeira peça do Grupo Teatro da PUC, né? Eu fiz parte por 13 anos do grupo da PUC e acompanhei o Paulo Afonso bastante tempo aí, né? E é legal isso quanto engrandece a gente profissionalmente na nossa vida, né? Você fez faculdade de quê, Fernando? Eu fiz Ciências Sociais, eu sou cientista social. A minha segunda opção era jornalismo, mas fui fazer Ciências Sociais. A Maria Aparecida tá dando um oi pro Paulo. Cidinha Palucci. Um oi pro Alessandro. Saudades. Cidinha Palucci, ela colocou. E o pessoal falando em off aí das histórias do Grutas. E você, no Grutas, fez parte de quais montagens? Eu fiz parte... assim, eu comecei... A primeira coisa que a gente fez foi essa oficina do Richard, que a gente fez até uma montagem experimental, montagem de final de curso, que era com um texto que é muito bonito, trechos de um texto chamado Folias do Coração. Foi o texto que a gente trabalhou na oficina, que é lindo esse texto, é um texto francês, que os malucos abrem as portas do hospício, os malucos vão para a cidade, a população da cidade foge, os malucos ficam todos ocupando a cidade, aí chegam soldados do exército inimigo e ninguém sabe que aquelas pessoas são loucas. E acham... É muito legal esse texto, muito bacana. E foi o primeiro texto que eu fiz, assim, essa primeira experiência, mas a gente não se apresentou, nada disso, foi uma coisa ali de apresentar só para o pessoal que estava acompanhando. Depois disso, eu fui fazer, eu não lembro exatamente a ordem, mas eu fiz teatro infantil, fiz A Viagem das Sensações, que era um texto do Doc Comparato, é muito legal, que era uma viagem dentro do corpo humano, então os atores representavam órgãos, eu fazia o estômago e o coração. É muito legal. Muito bom, muito bom. Depois a gente fez, eu e o Halmer, a gente fez Bonecos em Cena, que era uma peça que até aquela chamada que está na chamada da live é uma foto dessa peça, que essa peça deu muito certo, né, Paulo? Era uma peça simples de tudo. Assim. A gente elaborou esse trabalho porque falava sobre a importância da utilização das mãos, né? Que as mãos dão vida e a vida e a gente não, o espetáculo não escondia que o boneco era manipulado pela mão, mostrava, tinha o soneca, tudo mais e tal. O espetáculo que a gente levou muito, em vários lugares, foi muito legal, muito bom. E era uma peça muito fácil de levar, porque o cenário era aquela caixinha de teatro de bonecos, né, que a gente punha a mão ali, tinha bonecos de vários tamanhos que a gente manipulava em cena, e 2 atores, eu e o Halmer, então era muito... A gente viajou muito com essa peça, assim, e era sempre muito bom fazer, assim, acho que foi a peça que eu mais fiz na vida. Assim, foi muito legal. Era muito legal. Então a gente tinha essas 2 peças infantis que a gente ia fazer, elas ficaram montadas e a gente ia fazendo, né? A gente fazia uma temporada, parava, depois retomava, enfim.
E depois eu fiz no teatro adulto, teve a peça da PUC, que era a Fábrica de Vida. Eu fiz uma participação em Os Sobreviventes, que eu fazia à mão. Fazia à mão. Tipo a árvore, é isso? Tipo, só a minha mão aparecia em cena. Era muito legal. Era um painel, e aí era a vida de uma família ao longo de 3 décadas, tal. Então tinha os rostos dessa família, né? O pai, a mãe, o filho e a filha, feitas de argila. E no meio desse painel tinha um furo onde aparecia a minha mão. E essa mão, conforme era o tempo, na verdade, conforme o tempo ia passando, eu ia amassando aquelas caras, até que no final a mão enlouquecia e começava a jogar argila nas pessoas. É a peça Os Sobreviventes do Ricardo Meirelles, né? Ricardo Meirelles, exatamente. Isso. Na verdade... Desculpa. Não, e aí eu fiz essa peça como mão. E acho que de adulto eu fiz só essa peça e esses 2 infantis no Grutas. Depois que eu trabalho depois Gota d'Água. Gota d'Água, a gente fez uma versão compilada só com as cenas do Jazão e da Joana, que era eu e a Zenaide Coutinho, que também era uma atriz do Grutas, tal. E a gente fazia na sede do Grutas, ali no centro da cidade. Como é que chamava aquela rua mesmo, gente? Cônego Cipião. Cônego Cipião, exatamente, na rua Cônego Cipião, que era uma casa antiga, muito bonita, e tinha nos fundos, a gente inaugurou um espaço que era o Bar Teatro. Então, tinha mesas, era um bar, funcionava como um bar, tal, e tinha apresentações de peças tipo pocket, assim, né? Sem muito cenário, tal. E a gente também fez bastante vezes ali esse compilado do Gota d'Água, assim, era um trabalho muito legal, a gente ficava muito perto, não tinha palco, né? A gente encenava com as mesas ali, assim, na cara das pessoas, era uma experiência muito legal, assim. É uma oficina, realmente, de teatro. Ô, Sérgio, verifica seu microfone aí, que de algum jeito ele tá travado, não sei se você tá travando por aí, mas verifica aí que o seu microfone tá para você poder participar da live com a gente. Ele tá mudo aí. E a pergunta que eu sempre faço para todo mundo o que o Grutas, eu fiz o que levou ao teatro, como entrou no Grutas, né? E a sua atividade profissional e o teatro. Assim, o que isso ajudou você? Nós estamos fazendo o Grutas, são pessoas de diferentes profissões que se juntam para fazer teatro, né? Tinha uma época que era mais profissional de teatro intensamente, pessoas de diferentes áreas. A sua atividade profissional, o quanto foi influenciada a partir disso? Eu tive um período assim que quando eu comecei a faculdade e tal, quando eu entrei na PUC, eu ainda trabalhava, eu era bancário, trabalhava no Bradesco. Aí logo eu saí do banco e tal, eu fiquei um tempo sem trabalhar e tal, e aí eu fiquei um tempo trabalhando ali na sede do Grutas mesmo, eu fazia ficava ali, abria a sede, atendia telefone, fazia todo esse trabalho, assim, era a época que estava começando o Teatro Bar, tinha uma movimentação ali e tal. E foi um período muito legal, assim, porque eu devo muito a esse período, assim, uma grande lembrança que eu tenho, que eu tinha aqueles livros todos, aquelas peças todas, né? Coleção inteira do Nelson Rodrigues, tudo que tinha lá na sede do Grutas, assim. E eu lia tudo aquilo, assim. Então, isso, de alguma maneira, me preparou futuramente para escrever teatro, assim. Eu tive acesso a essa biblioteca durante um bom tempo da minha vida, assim, e eu lia tudo que tinha lá, assim, que era muita coisa. Tinha aquelas revistas de teatro que eram publicadas antigamente, que tinham peças, cada edição tinha uma peça na íntegra, era uma coisa muito legal, assim. E tinha os textos ainda em mimeógrafo, né? Coisa bem antiga, esses textos mimeografados, xerocados, tinha muita coisa boa ali.
além dos livros editados. Então, isso me formou muito, assim, como dramaturgo, assim, né? Ter acesso à dramaturgia, a teatro, né? Poder ler teatro é uma coisa muito importante, assim. E muita gente não tem acesso a isso, né? E depois, enfim, aí eu acabei me formando, fui fazer faculdade, terminei a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar na área como jornalista mesmo. Fiz assessoria de imprensa, mas sempre fazendo teatro paralelamente, assim, né? Quando eu não estava em cena, eu ajudava alguma coisa na produção, fazer parte gráfica ou divulgação, eu sempre estava fazendo alguma coisa com as peças que acompanhava de algum jeito a produção, ia viajar junto, enfim, era uma coisa que eu sempre estava ali de alguma maneira, né? Eu virei bicho de teatro. E é isso, né? Se você não está em cena, você vai fazer alguma coisa, você arruma alguma coisa para estar junto, assim. Porque é um tipo de gente que é diferente, assim, né? A gente gosta, tem muito prazer em fazer isso, muito prazer em trabalhar. Assim. Eu diria que quase todas as viagens do Brutas, você estava lá, quase todas. Qualquer peça, você sempre estava lá ajudando e viajando com a gente, né? Isso foi muito bom, né? Uma relação muito legal, muito bom. Isso para a minha formação, assim, foi muito, muito, muito importante. Assim, a gente é uma vivência que poucas pessoas conseguem ter, né? Assim, essa coisa do teatro mesmo, né? O teatro é muito formador, né? O teatro é muito importante para todo profissional. Assim, quando eu faço hoje uma novela, tal, e você vê a diferença quando você tem no elenco gente de teatro e gente que não fez teatro. Assim, é muito nítido, sabe? Muito nítido, assim. E isso eu acho que vale para autor, para diretor, para todo mundo, né? Assim, o teatro forma muito, assim, e dá uma coisa que nenhuma outro veículo consegue dar. Para o ator, por exemplo, de teatro, ele tem registro, que é uma coisa que ator de cinema e televisão não tem, assim. Às vezes o ator de cinema e televisão, ele faz uma cena ótima, aquilo é gravado, e aquilo é apagado da memória dele para sempre, assim. O ator de teatro, quando ele faz uma cena boa, ele tem que lembrar, ele tem que registrar e tem que conseguir repetir essa cena boa que ele fez todas as noites. Então, de alguma maneira, ele registra aquela emoção e ele sabe registrar. Então, quando ele precisa fazer aquilo de novo, ele não faz todo o caminho de novo. Ele já vai ali no registro onde está aquilo na cabeça dele. Então, isso para a televisão é muito legal, porque o ator é muito mais rápido, né? Ele chega muito mais na emoção, muito mais fácil, assim. Então, esse tipo de coisa que o ator de teatro tem que é só o teatro que dá. E tudo faz parte, né? Além da apresentação, essa coisa da produção, de você montar e desmontar cenário, viajar e passar os perrengues, tudo isso faz parte, né? E tudo isso é muito importante, assim. Se eu tirar uma dúvida aqui, você chegou a dar um curso de roteiro de cinema lá no Brutas, não deu? Faz tempo, assim, logo que eu comecei a estudar, que eu estava trabalhando na TV Cultura ainda de São Paulo, quando eu voltei para Campinas, eu cheguei a fazer esse curso, que foram acho que 2 meses, mais ou menos, aos sábados. Tem várias pessoas saudando aqui, Ana Kátia mandando beijo aí do BG, meu amado mestre Paulo Afonso. A Maria Aparecida Palucci também falou que você assinou Coronéis dos Coronéis, a arte final, eu acho que do cartaz, né, que ela está colocando aqui. O cartaz do programa. Né? São as pessoas. A ideia dessa conversa ao vivo é realmente as pessoas lembrarem de coisas e a gente ir documentando essa história do Grutas. Então, teve o curso de roteiro pelo Grutas, né, na época que eu trabalhava na TV Cultura. Na hora que eu fui fazer o dever de casa aqui, buscar o seu currículo e tal, a primeira coisa que aparece na internet é roteirista aparece em golpe que estão anunciando curso de roteiro, né? É a primeira coisa que aparece quando a gente pesquisa seu nome na internet.
Isso é uma coisa que foi bem chata, assim, que aconteceu há um mês, mais ou menos, uns 2 meses, não sei, que eu comecei a receber perguntas de um curso de roteiro que eu estaria supostamente vendendo ou dando um curso de roteiro, e as pessoas me perguntando quando ia ser e tal. E aí eu falei, não, eu não estou fazendo curso de roteiro faz algum tempo, faz uns 3 anos já que eu não tenho tempo para fazer curso de roteiro, é uma coisa que eu não estou fazendo mais. Aí eu fui ver tal, e realmente alguém pegou meus dados, não sei como, entrou nesses portais que fazem cursos online e estava oferecendo um curso como se fosse eu. E vendendo o curso, usando meu nome e tal. E, enfim, eu fiquei bastante assustado, né? Porque, assim, além de estar usando meu nome, está usando o trabalho da empresa que eu trabalho, né? Assim, está divulgando coisas que, sei lá o que essa pessoa louca vai falar, né? Para as pessoas. E essa coisa de curso online, na verdade, dependendo da forma como ele é feito, você não sabe quem está do outro lado, né? É uma coisa muito perigosa, assim. Aí, sorte que hoje, assim, uma das coisas que a internet ajuda a gente é isso, né? As coisas, dificilmente você consegue esconder alguma coisa. Então, imediatamente eu já fiquei sabendo desse curso, já entrei em contato com a plataforma, falei, não sou eu que estou dando esse curso, tira meu nome dessa, não sei quem que está se passando por mim aí, mas é algum golpe aí, cuidado com isso. Porque imagina, se a pessoa paga 600 pau para fazer um curso de roteiro Chega lá, e não aí encontra a pessoa. não é a pessoa e some, sei lá, né? É muito Então, difícil. assim, é difícil, assim, mas tudo bem, assim, já foi retirado, não deu tempo de não fazer nenhuma venda, assim, de tirar do ar antes que acontecesse alguma coisa. Como eu disse aqui, eu ia dar uma de Alberto Roberto aqui, né? Perguntar quem é Alessandro Marçom. Né, que eu não ia fazer o papel de te apresentar e apresentar as suas obras. Teve alguma obra em especial que te marcou mais, assim, de que você escreveu ou ajudou a escrever? Na verdade, assim, eu comecei a escrever para programação infantil, né? TV Cultura, fiz 2 anos, 2 temporadas do Cocoricó, que é um programa que eu tenho muito carinho, assim, que é um programa Super que passa até sucesso. hoje. Isso passa até hoje, tal, na TV Cultura, que foi uma escola, assim, de roteiro mesmo, né? Que foi a chance de ver, porque uma coisa é você escrever e não, né, na imaginação, sem ver aquilo encenado, né? E outra coisa é você escrever e ver aquilo encenado e ver o que funciona, o que não funciona. É o único jeito de você saber o que dá certo e o que não dá certo, né? Senão você fica um teórico, assim, você fica escrevendo literatura e a dramaturgia, ela não é só o texto, né? Ela é o texto que existe para ser feito, para ser encenado. Então, se você não tem a chance de ver aquilo encenado, você nunca vai saber se você escreve bem ou não, né? Então, nesse sentido, foi muito legal, assim, porque eu passei a escrever e passei a ver, e a televisão tem essa coisa de legal, assim, você escreve, você vê muito rapidamente o que você escreveu, você vê o resultado, né? Muito rápido, assim. E esses 2 anos que eu fiquei na TV Cultura foi minha formação mesmo. Aí de lá, eu comecei, na verdade, eu fui parar na TV Cultura porque eu fiz uma oficina de roteiro da Globo, em São Paulo, onde eu aprendia os primórdios da profissão. Aí, depois disso, eu fui para a TV Cultura, e depois eu fui fazer uma nova oficina na TV Globo, mas aí voltada para teatro, para programação infantil, e aí eu voltei, aí eu fui contratado para a TV Globo, isso foi em 2000, ou seja, tem 20 anos já. E de lá para cá eu fiz muita coisa, assim, eu realmente trabalhei bastante, nem sei todos os programas que eu trabalhei, assim, porque quando você é colaborador, você vai passando de um programa para outro, então você acaba fazendo muita coisa, assim. E eu fiz o Sítio do Pica-Pau Amarelo uns 3 anos, que foi também uma experiência muito boa, que era um programa que eu assistia quando era criança, né? E a versão lá de 1970 e pouco, tal, 80.
E depois eu fui escrever, e foi uma coisa muito bacana, assim. Depois da primeira novela que eu fiz, né, eu demorei, acho que, uns 7 anos para sair da linha de show, que a gente chamava, né, e ir para ser colaborador de novela. Então, quando eu fui fazer novela, eu já estava com uma boa experiência já de roteiro. E aí a primeira novela que eu fiz foi um remake, como colaborador, foi o remake da novela O Profeta, da Ivani Ribeiro. Também foi uma experiência muito bacana, assim, você pegar uma novela antiga, de raiz, assim, né, fazer um remake é uma coisa muito legal, assim. E depois, enfim, aí eu fiz muita novela, fiz mais de 10 novelas como colaborador, tal. Aí, assim, teve novelas que eu fiz que eu me orgulho muito, que foi Cordel Encantado, que era uma novela linda. Não dá para não falar de Avenida Brasil, que eu fiz também, e foi aquele estouro, tal, né? Avenida Brasil é um marco, assim, né? E também foi a Avenida Brasil que deu essa virada na minha carreira, assim, porque eu, depois de ter feito a Avenida Brasil, ainda fiz alguns trabalhos como colaborador, mas aí eu já tive a chance de apresentar um projeto para ser autor, né? E aí agora acabou de passar a primeira novela que eu escrevi como autor, junto com a Teresa Falcão, que foi Novo Mundo, que também foi uma novela muito boa de fazer, assim, uma primeira novela que deu tudo certo, saiu tudo do jeito que a gente queria, assim, foram trabalhos muito felizes, todos esses que eu citei, assim. Mas tem outros, teve Joia Rara, que foi uma novela muito bonita, que a gente foi até pro Emmy, ganhamos o Emmy com essa novela, que também é uma puta experiência legal. Essa que está passando agora, A Flor do Caribe, eu também trabalhei como colaborador. Então tem uma carreira bem consistente na televisão, assim. É difícil você escolher um trabalho só, né? E já está pensando em alguma novela sobre 2020? Eu tava com uma novela para estrear, né, cara? Que é o Dos Tempos do Imperador. Tem um título legal aí para você, que é 2020, o ano que não existiu. Daqui a um tempo, né, vou ficar fazendo novelas históricas, né? De repente fazer uma novela de época de 2020. Assim. Porque é uma loucura, né? Esse ano está sendo uma experiência, assim, pouca gente, acho que da nossa geração, né? Quando eu digo nossa geração, poucas pessoas vivas, né? Tiveram a chance de presenciar uma pandemia mundial. Né? E não que isso seja bom, mas é uma experiência que vai mudar a vida de todo mundo, com certeza. O Paulo Afonso, eu acho que pegou a peste negra. Por aí. Gripe espanhola. Ele vem pegando. Menos. Tá vivo ainda porque ele já tem anticorpos, assim, jurássicos. Põe anticorpos nisso, cara. É o formal. São doses lentas de formal. Certo? Isso aí. Mas esse ano tá estranhíssimo, né? Assim, e ter uma novela interrompida foi uma coisa muito chata, assim, né? A novela já estava tipo, o avião estava na pista de decolagem, assim, de repente puxa o freio, assim. Tinha até porque tinha eu acho capítulos gravados já, né? Que a coisa vai sendo criada durante o processo também, né? Não é uma coisa assim, entrega e depois começa a gravar. É uma coisa que vai sendo criada. A grande característica da novela, né? Pelo menos a novela brasileira é isso, é ser uma obra aberta, né? Você vai escrevendo com ela no ar, o que é uma coisa muito louca de se fazer, assim, que tem tudo para dar errado, mas de algum jeito dá certo. Não sei como, mas dá certo. Mas enquanto a gente está no ar também, para a gente que está escrevendo, é um trabalho muito extenuante, assim, né? Porque você fica aquele período todo, assim, você trabalha às vezes 16 horas por dia, de segunda a segunda, durante 9 meses, assim, sem parar. Assim. Então é realmente um trabalho muito cansativo, assim. Há muita cobrança nessas obras históricas de você
retratar a história como ela é, né? E as pessoas às vezes não entendem a licença poética por trás de tudo isso. Deixa eu fazer um comentário sobre a cena das margens do Rio Ipiranga. Eu achei fantástica aquela cena. Aquilo ali é assim de uma beleza sem tamanho, né? Até para quem é aqui de humanas, tal, aquilo ali é muito forte. E para escrever aquela cena, assim, a gente teve um trabalho de pesquisa muito grande. Assim, a gente demorou muito para chegar naquele resultado, porque né, os historiadores sabem disso. Assim, tem vários relatos de o padre que acompanhou Dom Pedro escreveu o diário. A gente leu toda. Então, assim, a gente fez todos os passos. A história é uma versão, na verdade, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu da forma como aconteceu, depende muito de quem está contando. Então, assim, mesmo os relatos da independência, dependendo dos olhos de quem estava contando, o padre conta uma coisa, o padre que acompanhou. Aí tem um capitão que também acompanhou eles num trajeto, que conta coisas diferentes. Se você bater isso, não bate. Alguém está falando... Então, assim, você tem que, na verdade, escolher uma versão. E quando você escreve uma novela histórica, tal, você faz a sua versão daquela história, né? E você tem que adaptar coisas para a história ficar interessante, né? Mas uma novela que tem as coisas que tem que ser, né? A novela tem características muito próprias, assim, que se você deixar de respeitar, deixa de ser uma novela. Então você tem que encaixar a história no formato novela. Se você for fazer um longa-metragem, é outro formato, né? Se for fazer uma série, é outro formato, tal. Mas a gente acho que foi bastante, conseguiu assim uma fidelidade com os fatos que eu fiquei bastante feliz, assim. A gente fez coisas muito próximas de relatos históricos. E o que eu acho que foi um ganho, assim, porque só de você apresentar a Imperatriz Leopoldina para os brasileiros, que era um personagem que era totalmente desconhecido, e depois da novela ela tem fã-clube, virou uma personagem. Eu acho que a gente, só daí a gente já marcou um ponto, assim, sabe? De mostrar essa personagem, que foi ela que assinou a independência do Brasil, na verdade, né? Isso, e a gente mostrou isso na novela também. Assim. Então, sim, gente reclamando sempre vai ter, né? Mas vamos lá. Mas foi maravilhosa, parabéns, né? A Ana Cátia, acho que escreveu aqui, parabéns pela, e o restante foi comido, mas é isso, é a beleza, né? As pessoas, muita gente trata intelectuais, assim, que eu vejo de um modo geral, trata a novela como uma arte de segunda classe. E não existe arte de segunda classe. Você conseguir prender pessoas por N episódios da maneira que uma novela prende, isso é uma arte de primeira classe. Isso é muito poderoso em termos de interpretação, em termos de história, em termos de construção de uma narrativa, né? E tem uma coisa que, assim, a novela, ela se comunica pela emoção, né? Assim, você tem que pegar o espectador pela via da emoção, assim, você tem que emocionar. Se a novela não emociona, as pessoas não assistem. Você pode fazer um filme intelectual, você pode fazer uma peça de teatro que não tenha nenhuma emoção, mas a novela ela tem que ir pela via da emoção, assim. Então, acho que até por causa disso, né, a gente tem um pouco essa tradição do melodrama exagerado, das novelas mexicanas, né, que são as chamadas emoções baratas, né? Você pega ali. Mas eu acho que a novela brasileira ela deu um salto de qualidade em relação a isso. Assim. Ela consegue emocionar, mas ao mesmo tempo ela consegue discutir alguns temas importantes ou mostrar algumas questões que vão um pouco além dessas emoções, mas sem perder esse objetivo, que é emocionar o público, né? Uma coisa que o Paulo sempre fala, sempre ensinou para a gente, tal, a questão do contato, né? E a gente, durante a pandemia agora, a gente ficou sem esse contato, sem essa afetividade, né, do encontro. Eu imagino aí, vocês
em tempo de produção, em tempos de pandemia, né? Que é, parafraseando aí a próxima novela, o quanto é difícil isso tudo, né? O quanto foi... se é difícil para o pequeno que está isolado, que já não está produzindo muito, imagina para quem está em processo produtivo. E é muito difícil você parar um processo criativo no meio e depois retomar, né? É um trabalho que é muito difícil de fazer. Assim. Você falou uma coisa importante aí, com relação à pandemia, a questão da criatividade. Preocupação particular minha, que eu costumo dizer para as pessoas, é que essa pandemia ela tolhiu dois fatores importantes da comunicação, que é a expressividade facial, através da máscara cobriu, e a leitura labial. Eu decodifico uma mensagem através da leitura labial. E ficou somente para os olhos, você passar presencialmente alguma coisa. Você imagina o trabalho que vai dar para tentar recuperar esses dois códigos, né? Quando ele for presencial. Então, é uma batalha que a gente vai ter que fazer muito forte para recuperar isso, né? Pode observar quando você conversa com duas pessoas, você tem que olhar nos olhos para ver, entender. A parte auditiva aumenta, porque você precisa entender o que ela fala. E para quem faz arte, tanto televisão como cinema, como teatro, principalmente o teatro que é presencial, tem que recuperar isso, né? A gente perdeu muita coisa. É uma pena, né? Mas vai ter que recuperar. Aquilo que eu falo que a gente tem que recuperar para contemplar a relação humana, né? Para poder fazer tudo isso. A gente, na verdade, assim, essa história dessa pandemia, ela está mexendo com coisas e com níveis que a gente nem imagina. A gente só vai ter a noção exata do que aconteceu daqui a alguns anos, eu acho, né? A gente vai ter que olhar isso com um olhar de fora daqui a algum tempo, porque agora que a gente está vivendo isso, mas isso que o Paulo falou, realmente, assim, são coisas que a gente não pensa muito, mas que você tá quebrando uma tradição de vidas inteiras, né? A gente nunca passou por isso, assim, né? Nunca teve. E, de alguma maneira, isso vai nos afetar, não sei como. Né? São sequelas que virão aí, né? Tem que recuperar, né? Bom, nós esperamos aí que a vacina chegue logo, que as pessoas possam se encontrar, que o vírus cumpra o seu papel e que as pessoas saiam melhores desse processo, né? Eu queria agradecer, em nome da diretoria do Grutas Produções Artísticas, o Alessandro Marçom, que humildemente se colocou aí para essa conversa ao vivo com a gente, né? Que fizesse algumas considerações finais aí, para a gente já fomos aí quase 40 minutos de live. Nem passou tão rápido, né? Nem parece que o papo estava bom, né? Que bom. Mas eu acho isso, gente. A gente tem que ter uma grande paciência agora, muita sobriedade, muita sabedoria para saber lidar com isso. Acho que realmente as coisas só vão ficar mais tranquilas quando chegar a vacina. Eu espero realmente que seja logo, como você falou, que logo todo mundo esteja vacinado e que a gente possa retomar essas atividades, esse contato presencial, o abraço, o teatro, coisas que, para mim, particularmente, estão fazendo muita falta. Assim. E eu não vejo a hora de ter minha vida de volta. Sem dúvida. Paulo? Primeiro eu queria agradecer muito a sua participação na live nossa, na recuperação da documentação do Grutas, foi muito importante a sua participação, e um grande abraço para você, amigo. De vez em quando aparece aí para a gente bater outros papos. Vamos nos ver presencialmente em breve, se Deus quiser. Lógico, beleza. O Sérgio quer falar alguma coisa? O Sérgio está meio travando a internet dele aí. Tá sem áudio, Sérgio. Então vamos encerrando a nossa live, já fazer o convite para o Alessandro Marçom. Se sobrar um tempo, escreve alguma coisinha para a gente também, porque é muito difícil para quem produz teatro, porque a gente tem que ser ator, produtor, captador, diretor, iluminador, tudo ao mesmo tempo, né? Então, se tiver alguma coisa, alguma migalha caindo aí para a gente produzir... Quando retomar as atividades do Grutas, vamos fazer alguma coisa junto, sim, com o maior prazer, porque eu
eu não quero jamais abandonar o teatro, assim, foi onde tudo começou e eu preciso disso para... E agora que eu estou ficando muito em Campinas, vai ser muito legal, assim, retomar esse contato. Ótimo, legal. Um prazer. Obrigado você que assistiu também e pode assistir depois, vai ficar documentado, registrado na página do Grutas, facebook.com/grutasteatro. Segue lá o nosso Instagram, @grutasteatro, que a gente vai avisando. Vamos convidar outras pessoas que fizeram parte do Grutas, né? O Halmer aí, que apresentou Bonecos em Cena com o Alessandro, tem o Richard Righetti, que a gente quer trazer também na primeira oportunidade que tiver. Também. Né? E a gente vai convidar outras pessoas aí para essa live. Então você pode acompanhar a gente aí em outras lives. Obrigado pela paciência. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigado.